Quinta-feira é dia da gente falar sobre emoções, filmes e séries. Hoje eu quero falar sobre um filme, o filme Meu Pai. É um filme bem interessante com o Anthony Hopkins, onde reporta essa situação, o dilema de quando a gente fica mais velho, e aí tem essa questão de ir aí internar, colocar em um espaço para isso ou não colocar, manter sob cuidados com a família, em casa, e ao mesmo tempo de pegar um pai que se torna bastante manipulador porque tem esse aspecto infantil já de novo, né? Todos nós temos uma curva de evolução e de decrescimento, onde a gente tem aquelas partes que a gente acha bastante imatura, cresce, 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 depois a gente pega o nosso ápice, depois tudo que a gente viveu, a gente começa a viver novamente nesse nosso declínio, até a nossa passagem final de encerramento de jornada neste corpício. Então, nesse filme, traz alguns aspectos bem interessantes que a gente pode observar nas nossas relações no dia a dia, de como a gente se cuidar, de como até que ponto é o limite, como a gente falou ontem nos relacionamentos, até que ponto é o limite entre o dar, entre o fazer e eu estar acima e eu estar abaixo. Mas tem detalhes bastante sutis para que a gente possa dar uma olhadinha juntos aqui. Agora, que filme será hoje? Nós vamos falar sobre o filme Meu Pai. Meu Pai, um dilema que muitos de nós passa, né? E principalmente com essa função da idade se tornar cada vez mais avançada. Antigamente, velho era alguém de 60, 70 anos de idade. Eu me lembro que o meu avô paterno faleceu com 71. Meu avô materno faleceu atropelado, mas também acho que tinha 75. Minha avó materna também faleceu com 70, uma paterna com 75, a materna que já foi um pontinho fora da curva, faleceu com 103. Mas hoje a tendência é cada vez mais essa idade se tornar mais avançada. Então o que fazer com esses pais? E muitas vezes a gente percebe, tanto quando a gente está mais jovem, né, que se coloca cuidando dos pais, quanto mais velhos. E a gente precisa perceber nessa questão desse equilíbrio. Ali no filme traz alguns pontos, né? O orgulho, como lidar quando são os seus pais. Então, e bem característico de algo que o pessoal vem trazendo bastante aqui, a questão do narcisismo, do desequilíbrio, onde está lidando com alguém, onde está cuidando daquela pessoa e aquela pessoa está só pensando em si e fazendo de tudo para ela então ser o foco, o centro das atenções. Então, quando a gente começa a perceber esses desequilíbrios, como lidar com esses desequilíbrios? O ponto básico que eu trago sempre é a questão da autoobservação. Quanto mais eu me observo quem eu sou, mais eu posso me dar amor. Quanto mais eu posso me dar amor, mais eu posso ter autorresponsabilidade. Nessa questão da autorresponsabilidade, eu consigo discernir bem o que diz respeito a mim e o que diz respeito a outra pessoa. Eu consigo compreender que nada é pessoal e como as coisas não são pessoais, ali existe uma relação. E nessa relação, como por exemplo, ela estava buscando, pai, olha aqui, eu estou buscando uma cuidadora. E aí ele, não, eu não preciso de cuidadora, eu consigo me virar, eu consigo fazer tudo sozinho. Aí, ok, cadê o relógio? Ele está lá no teu esconderijo. Como que tu sabe do meu esconderijo? Onde já se viu? Eu já te disse, tu foi futricar nas minhas coisas. Um aspecto bastante impositivo, né, que fica nessa situação e que isso causa estresse, causa desconforto na relação. Então aquela filha que está lá cuidando já não sabe exatamente o que ela pode fazer. E como ela não está completamente preenchida do seu amor, todas essas pequenas situações vão abalando. Porque quando a gente está preenchido, a gente consegue olhar para aquela outra pessoa e ver, ok, eu entendo, eu estou vendo o que tu está fazendo, eu sei, tu está na criança, eu sei, tu está na berra, eu sei, tu está com qualquer outra angústia. É mais ou menos o ponto que a gente consegue observar dos enfermeiros e médicos no hospital. Eles conseguem observar aquela pessoa que está doente com compaixão, sabendo, eu sei o que tu está passando. E aí consegue relevar, digamos assim, os rompantes, os pitis, os chiliques que aquela pessoa tem, porque sabe que ela está num campo de ilusão, que sabe que ela está com medo utópico, que sabe que ela não é acostumada àquela rotina, mas a pessoa, de tanto ver aquelas situações, ela simplesmente percebe, ok, é só mais uma pessoa que está tendo mais um chilique, mais uma crise de ansiedade, uma crise de qualquer coisa, e que ela precisa de um pouco mais dessa atenção. Então, cuidar dos mais velhos. Como cuidar dos mais velhos? Primeiro,
Como eu trouxe antes, a gente precisa aprender a se observar, aprender a se amar, para então, com autorresponsabilidade, eu poder colocar os limites. Ele colocou uma frase assim: você vai me deixar, você vai me abandonar. Frases típicas de manipulação, de chantagem emocional. Ele diz: não, agora eu tô vendo, esse homem é mais importante do que eu na sua vida, onde ela estava dizendo que ia mudar de cidade para poder viver a sua vida. Esse homem é mais importante do que eu. Vão vir várias vozes. Enquanto a gente não está pronto, eu estava inclusive ouvindo hoje de manhã, o que é o flow da vida? O flow da vida é eu estar tão treinado com uma determinada situação que a hora que ela vem eu simplesmente estou pronto para fazer. Eu consigo ter a tranquilidade de pegar e executar aquilo com toda a tranquilidade. Como é que o atleta ele vai e cobra a falta, cobra aquele escanteio e acerta lá no canto? Porque ele treinou tantas vezes aquilo que ele simplesmente vai parar e vai bater de novo e vai enxergar a bola indo lá e entrando lá no gol. Ou aquele jogador de golfe que ele vai, treina, ajusta um pouquinho, ajusta outro pouquinho, ajusta outro pouquinho, de vôlei, seja lá o que for. O mesmo, então, a gente tem que fazer na nossa vida. O problema é que a gente não faz isso na nossa vida é porque a gente não para observar. E como eu não paro para observar, eu a cada nova situação eu estou me colocando surpreso, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E essa surpresa, de novo, aciona o meu cérebro reptiliano, que de novo despeja adrenalina no meu corpo, que de novo eu acho que estou sendo ameaçado. E aí eu crio um ciclo vicioso, eu crio um hábito disso daqui. Mas a partir do momento que eu me observo e que eu vou me dando com compaixão, amor e percebendo, vamos lá, o que é isso daqui? O que é verdade? O que não é verdade? E vou buscando autorresponsabilidade, eu vou encontrando de que outra forma eu posso fazer. E de que outra forma eu posso fazer? E como eu posso fazer diferente? E o que eu tenho que evoluir? E como eu posso melhorar? Assim a gente consegue realmente crescer. Do contrário, eu estou tão engolfado apagando incêndio todo dia que eu não consigo nem cocriar nada novo. E o outro elemento importante no flow da vida é a gente perceber que nós somos apenas um veículo de experienciação dessa consciência. Como um veículo de experienciação, eu preciso ir ajustando o dial. Né? Quem lembra dos rádios com dial ali, precisa ir ajustando o dial ali. E atualizando, verificando qual é a frequência. Eu estou fazendo uma frequência repetida aqui, dando reprise só do que aconteceu no dia anterior e trazendo isso para minha mente, ou eu quero sintonizar algo novo e trazer isso para a materialidade? É incrível, gente, é incrível o quanto a gente se contamina. Vira e mexe, às vezes eu faço de novo o teste, eu pego e olho aqui informações em uma plataforma, em outra plataforma, e quando eu vejo, daqui a pouco meu subconsciente está repleto de lixo. Lixo. Um monte de coisa que me faz apenas lembrar. Lembrar disso daqui, lembrar daquilo lá. Para, respira. É esse realmente o teu propósito? É essa música que tu quer tocar? É essa a frequência que tu quer sintonizar? Qual é a energia mais elevada que tu quer trazer para colocar aí adiante? Eu vi cérebro reptiliano? Sim, teacher. Pelo menos é como eu aprendi que vários neurologistas falam, né? Esse nosso primeiro cérebro mais primitivo aqui das nossas reações impulsivas. Inclusive eu estava ouvindo um neurocientista agora de manhã, ele dizendo que esse nosso cérebro primitivo, reptiliano, ele traz o piloto automático. Algumas vezes quando a gente toma um soco e tudo mais, eu paraliso esses meus outros córtex, né? O córtex superior e o frontal, e fico apenas com esse piloto automático, junto com o meu coração. E lá ele nos traz as três reações instintivas, né? A de sobrevivência, a de reprodução, nosso desejo de procriação, e a de pertencimento. Nesses desejos instintivos eu não consigo criar as coisas, eu simplesmente estou no piloto automático dessa reação. Essa é uma nomenclatura que alguns neurocientistas utilizam aí. Bom dia, Márcia! Bom dia, user. Bom dia, Barbinha. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Andresa. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana Carolina. Ana Caroline. Bom dia, Karina. Bom dia, Kátia. Bom dia, Maria. Tipo quando acerta o dedinho no pé da cama. Dá aquela raiva, dá aquele instinto de raiva, né? Se acertar o dedinho no pé da cama, vem aquele instinto de raiva. Tipo quando tu chegou, trouxe outro dia um exemplo bem bacana, teacher.
Tu tá com um barco navegando, aí vem um outro barquinho e bateu em ti. Aquele barquinho que bateu em ti, se não tem ninguém dentro dele, tu simplesmente, ok, nossa, observa, analisa, que estranho, né? Um barco bateu em mim aqui, tem alguma coisa errada, mas tudo bem. Agora, se tem uma pessoa, já bateu o instinto, e se tu não tá em equilíbrio contigo, tu já começa, o que tu tá querendo? Tu tá querendo derrubar o meu barco? Tu tá querendo me liquidar? Tu tá querendo tomar o meu barco? Tu tá querendo fazer... Eu sinto como uma ameaça. Sabe quando os animais, exatamente na natureza, eles têm... Os animais, normalmente, eles são tão conectados que eles sentem a quilômetros a ameaça. E nesse sentir a quilômetros a ameaça, ele consegue tomar uma atitude antes. Algumas vezes, quando ele não está conectado, que ele está distraído de alguma forma, essa ameaça chega próxima. Aí no que ela chega próxima, ela libera adrenalina e ele pernas para que te quer. Ou ele usa uma das três situações de reação. A fuga, a paralisia ou a luta. A paralisia algumas vezes acontece também porque tem certos animais, como por exemplo leão, tigre e tudo mais, eles gostam de caçar o animal que está vivo. Se aquele animal está na paralisia e parece que já está morto, não interessa. Interessa aos abutres, às hienas e tudo mais, outros animais que comem esses animais já mortos. Mas os que estão na busca da caça, eles não pegam esse animal morto. Então nessa situação, esse é o nosso cérebro primitivo, é o cérebro que está em quase todos os animais. É o cérebro de reação, de salvar realmente, de perpetuar a espécie, né? Perpetuar a espécie para salvar a procriação e o pertencimento, a busca de se sentir pertencente a algum núcleo, a algum clã, a alguma situação. Espero ter ajudado aí. Senti falta das suas palavras, estou fazendo aniversário hoje. Que palavras você tem para mim? Parabéns, Carla! Parabéns, parabéns, muita saúde e felicidade. Palavras que trago para ti exatamente essa que eu tinha escutado de manhã. Busca entregar o teu melhor, tenha disciplina, persistência, perseverança. Percebe que a vida de aqui que se abre, esse livro de 365 páginas, a cada dia tu tem uma nova possibilidade, um novo despertar. Então simplesmente que tu possa olhar o teu dia anterior, avaliar o que eu fiz, onde eu alcancei o resultado, onde eu não alcancei e como hoje eu posso fazer. Dessa maneira, a gente vivendo cada dia, cada situação como um aprendizado, uma evolução, nós vamos aos poucos criando a metodologia para que o fluxo das coisas possam vir ao nosso encontro e a gente poder servir da melhor maneira. Então te coloca nesse papel de, vamos lá, universo, como eu posso melhor servir hoje? Como eu posso entregar o meu melhor? Como eu posso experienciar a vida? Como eu posso degustar da vida hoje? E a cada dia tu escrever novas páginas da tua vida. Desejo toda a saúde, felicidade, tranquilidade e conexão para que tu possa escrever lindas páginas. Tamo junto, parabéns! Vamos lá. Mas a demência dele deixou que esse instinto fosse maior ou não? Sim, exatamente, Chiruza. Essa situação da demência vai deixando esse instinto cada vez mais. E aí ele entra nos velhos padrões da chantagem emocional, da manipulação, do orgulho de achar que ele, como grande, deveria... Então, obrigado pelo presente. Ele, como grande, deveria ser servido, ser cuidado, e de que aquilo que a filha faz não faz nada mais do que o básico. Percebe no começo do filme, onde ele fala do relógio? Não, pois é, mas a moça fugiu, ela roubou o meu relógio, ele procura o relógio, aí vai lá e procura o relógio no esconderijo, onde a filha estava dizendo que estava, ele encontra e fica bem quieto. Quieto, feito criança cagada ali, né? Criança que fez arte. E aí nessa situação de ficar bem quieto, ele não quer revelar e diz, é verdade, dessa vez não foi ela que pegou, mas poderia ter pego. Ela poderia ter pego o relógio, poderia ter levado o relógio embora, e eu poderia ter ficado sem meu relógio. É um perigo todas essas coisas. O orgulho. Então, o que é o ponto de ir observando nessas situações? Quando a gente começa a cuidar de uma pessoa mais velha e percebendo de que ela está entrando nesses engolfamentos, nessa senilidade, nessas dúvidas, perceber pequenos gestos, pequenos detalhes, perceber aonde ela ainda está se conectando, onde não está se conectando, porque também nessa situação de orgulho, principalmente o pessoal das gerações anteriores a nós, que tem bastante orgulho, né, bastante vergonha, bastante medo de dizer as coisas, e por esse instinto, de novo, do pertencimento, de achar que se disser as coisas vai ser abandonado, e então vai para as chantagens, vai para as manipulações. Então, como lidar com isso daqui? Eu preciso realmente estar muito forte para que eu possa chegar e dizer não. Eu tenho alguns clientes, né, que já aconteceram esse tipo de situação, de chegar em determinado ponto e de dizer é qualidade de vida. É qualidade de vida para ti tu ir para um espaço somente de idosos.
onde lá vai ter um melhor cuidado, vai ter um melhor cuidado com o remédio, com a medicação, vão ter pessoas especializadas, vão ter outros idosos ali com a mesma faixa etária para que tu possa interagir, não precisa se sentir tão só, abandonado. Porque essa situação, quanto mais eu me isolo, mais eu quero me isolar. E mais eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas e mais eu fantasio as coisas na minha cabeça. É só perceber, quando a pessoa está lá desempregada também, e aí começa a ir se distanciando, aí vai ficando com vergonha de falar com as outras pessoas, porque afinal de contas estou desempregada, então eu não sei o que eu vou dizer, não sei o que vão me perguntar, inventa a história e vai entrando no emaranhado nessa situação. O mesmo do idoso, aquele idoso que de repente ele também já não sabe mais o que fazer. Então o ponto importante é perceber até onde eu devo ficar nessa situação de manter dentro de casa, ou trazer para minha casa, ou levar para um espaço apropriado. Onde nesse espaço apropriado pode ser que não acerte de cara no primeiro, pode ser que leve 1, 2, 3, mas ali é um espaço para poder permanecer. É o mesmo que a gente vê nas escolas inclusivas. Essas escolas buscam exatamente sempre trazer o espaço para que todos possam crescer. Por que não o idoso? Ah, não, mas eu já vivi de coisa demais, eu não quero estar com gente. Pois é, mas esse não estar com gente me afasta e me mantém em um campo de ilusão. Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Bom dia, Camila. Bom dia, Barbinha, já foi aqui. Bom dia, Simone. Bom dia, Thelma. Bom dia, Acredita Bonita. Vamos lá, Camila. Tô com meu coração tão machucado e fui eu mesmo que machuquei. Ah, dá uma olhadinha nisso, Camila. Então te acolhe, te acolhe. Percebe, né? Putz, o que eu fiz? O que eu fiz aqui? E aí tem uma coisa muito bacana que eu trouxe, que eu aprendi com as Cartas de Cristo lá. Acessa no YouTube, tem lá Cartas de Cristo Brasil e tem toda a série, são 18 capítulos, né? E nas Cartas de Cristo, uma das coisas que Cristo falava sobre arrependimento. Então, no arrependimento, eu posso perceber essas situações, atitudes, comportamentos onde eu causei ou a outro ou a mim mesmo. E aí tu para e sente de novo. Qual é o tipo de dor que tu causou? Ah, eu machuquei. Como é que é sentir essa dor? Verifica ali no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, a Márcia me ajudou a decorar. Agora fica muito mais fácil de eu poder dizer qual é o meu endereço lá no YouTube. E lá tem uma playlist chamada Práticas de Ho'oponopono Emocional. Verifica se tem alguma daquelas emoções. E aí no que tu sente essa emoção, a dor que eu machuquei, como é que é sentir essa dor? Como é que é causar essa dor? Como é que é sofrer essa dor? Depois eu tiro lá de mim, a primeira frase que traz é: agora sim eu te vejo, dor. Eu sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Eu agora me arrependo profundo e completamente disso. E aí tu vai sentindo esse arrependimento. Quando a gente sente esse arrependimento, às vezes eu preciso sentir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for necessário. Eu vou dissolvendo esse campo e paro de ficar nessa culpa. Porque o problema da culpa é a vozinha que fica ali martelando. E eu vejo algumas vezes, eu estou querendo fazer meditação, ou eu tenho que me levantar para fazer os exercícios de yoga, ou eu tenho que me levantar por causa da live. Ah, não, mas hoje não, hoje não quero fazer. Aí eu começo, o que eu faço, Camila? Eu começo a verbalizar quais são as falas disso. Não, eu não quero fazer. Não, eu não quero ficar sentado. Não, é muito chato fazer isso daqui. Ah, não, o exercício é muito ruim. Aí eu fico vendo, olha aqui, voltou a minha criança birrenta. Vamos lá, respira, vem cá, isso, diz o quanto é ruim, eu te acolho aqui. E vem no julgamento, e vem na crítica, respira, sente de novo aquilo lá. Depois que eu sinto, eu vejo, ok, mais um passinho, vamos lá, vamos servir mais um pouco essa consciência maior para poder evoluir. E assim a gente segue. Vamos lá, vamos em frente. Bom dia, Cíntia. Bom dia, meu querido. Bom dia, Jota. Tamo junto. No meu caso, tudo que acontece ao meu redor, eu tenho sentimento de culpa. Então vamos lá, Jota. Sente lá culpa. Acessa lá no meu YouTube, culpa. Culpa, culpa, culpa. E quanto mais a gente sente essa culpa, mais a gente toma consciência disso para poder limpar, transmutar, dissolver toda essa questão. Parabéns, bora tomar o chopp no Cadore. Não sei quem é o Cadore, mas bora, se quando for final de semana, por que não, né? Aí, feliz aniversário para Carla, a Malba tá mandando aqui, Deus abençoe ricamente. Obrigado, obrigado. E a Kátia faz aniversário e me dá o presente. Querida, parabéns, parabéns. Bom dia a todos, bom dia Marilda. Bom dia Edna.
Bom dia, Gratiluz, bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Liliane. Um cadinho atrasado hoje, tá tudo certo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Ana. Bom dia com alegria. Bom dia, Simone. Salve, Edu. Tamo junto, brother. Bom dia. Vamos lá, Jerus. Vamos ver aqui. Tem um grande amigo que tem... tem um grande amigo que tem aí em Porto Alegre essa casa. Vitalins Morada Sênior. E aí é isso aí. Perceber nessa situação, né? De que às vezes eu preciso ter um espaço de que eu realmente acolho as pessoas. Um espaço onde eu consigo dar o melhor cuidado. Salve, Jota. Obrigado, Márcia. Tá aqui a Márcia me lembrando. Ricardo Snap Nogueira 7066 no YouTube. Obrigado, Márcia. Cláudia. As risadas da Liliana. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ju. Vamos lá, tô quase chegando aqui. Consegui chegar no final. Bom dia. Manda um beijo para Serra do Cipó, Minas Gerais. Beijo bem grande, Serra do Cipó, Minas Gerais. Tamo junto. Vamos lá, mais um pouquinho do livro. Estamos falando hoje sobre o filme Meu Pai, com Anthony Hopkins, onde ele começa a aparecer aspectos de senilidade e a filha fica naquele dilema de interná-lo ou não. E aí vem outro aspecto muito importante, né, gente? Ele lá nessa senilidade, ele lembra de uma outra filha que faleceu, e é muito comum nas pessoas com Alzheimer, onde elas começam a esquecer as últimas situações e só lembram lá de trás. A senilidade também acontece isso algumas vezes. Tinha um outro termo que me fugiu agora. E nessa situação, então ele fica dizendo, não, pois é, porque boa mesmo era minha outra filha, porque essa daqui não é tão boa, mas a outra que era boa. Então, é um teste para aquela filha que ela, de alguma maneira, ela já escolheu essa família, ela já escolheu esse pai para se sentir de uma forma rejeitada, humilhada ou alguma coisa, e continua passando por esse teste. Então, nessa situação, ela ainda percebe o quanto isso ainda abala ela. E percebam o quanto a gente se coloca engolfado enquanto eu não tomar consciência. Se ela simplesmente tivesse parado, tomado consciência e tivesse sentido, é verdade, pai, realmente, talvez porque eu seja muito mais parecido com o senhor, né? Talvez porque eu seja muito mais nessa mesma situação de ser cri-cri, de ser chato, de ser ranzinza, e ela simplesmente nem dava bola para ti. Nem dava bola para as coisas que tu fazia, por isso que tu acha que ela era querida. Mas como eu trago as coisas, como eu procuro, como eu sou cautelosa, então aí tu acha que isso te incomoda. Mas tá tudo bem, eu reconheço essas características minhas, eu tenho orgulho de ter alguns aspectos de semelhança em ti. Em outros, felizmente eu pude ser melhor. Então, se tu ainda acha que tá ruim, paciência, quem tu tens aqui para poder te cuidar, quem tu tens aqui para poder estar junto contigo. Então vamos lá, vamos em frente, vamos fazer ficar melhor. Então, às vezes a gente precisa repetir isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas isso pelo menos não dói mais nela. Mas no caso ali no filme, de alguma maneira doía. Tanto é que na hora que ela tem que realmente escolher entre interná-lo ou não em um espaço para idosos assim, isso dói demais. Por quê? Porque ao mesmo tempo, e aqui vem uma outra pegadinha do malandro, gente, vamos observar nitidamente esse papel do salvador. Algumas vezes o salvador é aquele que diz que está sobrecarregado, que é difícil demais, que tudo pesa, que tudo incomoda, mas não larga o osso. É o prego na bunda do cachorro lá, não sai daquilo ali, porque a dor não está ruim o bastante. E aí continua se perpetuando naquele sofrimento. Mas era muito simples, simplesmente vai e coloca num espaço para idoso. Não, mas como é que eu vou fazer isso? Aí o que os outros vão dizer? Básica, né? O que os outros vão dizer? Vão dizer que eu não amo meu pai, que eu não quero, que eu não cuido dele? Não, é muito melhor, eu vou trazer ele para minha casa. E aí fica aquela bandeira, gente, olha só, eu trouxe o meu pai para minha casa. Nossa, mas está um sofrimento, porque ele não entende as coisas, ele não me respeita, ele não ensina aquilo. Perceba como nós mesmos criamos muitas vezes essas dores desnecessariamente. Basta eu simplesmente perceber, vamos lá, até aqui eu tenho condições, a partir daqui eu não tenho condições. E a vida é para eu viver daqui para diante, não de uma maneira de que, não, mas como eu estou sendo egoísta, como eu estou só pensando em mim. Não é o só pensando em mim. Eu tenho que criar as situações de dar o conforto para essas outras pessoas, mas eu tenho o meu propósito de vida. Eu tenho meu propósito.
E mesmo que o meu propósito então seja, vamos lá, minha vida está ganha, eu tenho receita e eu tenho que cuidar dessa pessoa, então eu vou entregar o meu melhor. Não vou ficar arranjando coisa para ficar reclamando. Não vou ficar encontrando situações para ficar me lamentando, ficar me vitimizando. Nem querendo fazer demais para salvar aquela outra pessoa. O salvador é o pior elemento que tem na natureza ali. É aquele que não vive a sua vida. Tu pode ser o algoz, tu vai causar alguma coisa a alguém, ou a vítima, tu vai sofrer alguma coisa de alguém, mas não seja o salvador. Não seja aquela pessoa que está querendo ali fazer as coisas para se sentir visto, amado, importante. E aí se utilizar dessas situações para dizer, nossa, como eu sou boa, como eu sou querido. Não, não faz isso. Natália, bom dia, é um prazer te encontrar, senhor, nessa live, muito bom. Obrigado, Natália, bem-vinda, bem-vinda. Segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, estou aqui. Salvo feriados. Feriados a gente tem feito no horário alternativo às 11 horas. Bom dia, Rosana. Ok, vamos lá. Que mais? Aqui outro ponto muito importante, gente. Para todos nós que um dia vamos nos tornar idosos, vamos envelhecer, tenham sempre uma meta de alguma coisa. Tenham sempre uma meta. Porque ali percebam o quanto ele começa, ele acorda e ele já não sabe, daqui a pouco ele acorda mais tarde, acorda às 11 horas, meio-dia, acorda de tarde, não tira o pijama, porque não tem uma meta de algo para fazer. Nossa, mas Ricardo, mas eu trabalhei a vida inteira, eu quero ter férias. Pois é, mas o ter férias, a gente simplesmente está buscando o prazer imediato e eu estou esquecendo o meu propósito. O que é o meu propósito? Meu propósito é servir a uma consciência maior, experienciando, servindo a cada instante. Todo dia eu faço um download de alguma ideia, materializo ela e depois eu faço o upload. A gente tinha que ter como princípio de seguir o hábito dos monges tibetanos vietnamitas. O que eles fazem? Não interessa a idade. Tem determinada idade, busca um novo desafio. Ah, eu tô lá com meus 80, 90 anos, eu vou aprender agora a tocar gaita, eu vou aprender um novo idioma, eu vou aprender uma outra filosofia, eu vou aprender uma outra cultura, mas te coloca sempre imbuído de alguma coisa. O hábito de eu estar estudando para aprender, experienciar aquilo e ensinar me traz a vitalidade de continuar na vida. Na verdade, nós só temos uma vida curta enquanto a gente acredita que a vida está acabando e que eu não estou tendo mais a necessidade ou a funcionalidade. E aí, com isso, eu passo a informação para todas as minhas células e elas vão envelhecendo por conta de um padrão daquilo que eu estou vendo. Agora, se eu me mantenho ativo, consciente, servindo, eu posso viver muitos e muitos e muitos e muitos anos. A partir do momento que eu enxergo que eu tenho propósito, é o Ikigai. Ikigai diz isso, eu preciso ter sempre algo para fazer. Então, se hoje, não interessa a idade que tu tem, se tu não tem algo para te motivar, cria algo. Cria algo para que tu acorde todo santo dia e diga, eu preciso estudar isso daqui, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso me aperfeiçoar. E não tenha pressa quanto ao tempo que isso vai levar. De novo, como eu falei no começo, o que é o estar no flow da vida? Estar no flow da vida é eu perceber que eu tenho uma determinada atividade para treinar, 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 até aquilo acontecer naturalmente. Quando aquilo acontece naturalmente e surgem as oportunidades, eu posso fazer mais. O que eu faço todos os dias aqui nessa live? Eu acordo para treinar de novo. Treinar de novo, treinar, treinar, treinar os conteúdos que às vezes eu tenho que ler, os conteúdos que eu tenho que buscar, os conteúdos que eu tenho que interpretar, as respostas para dar para as pessoas, a velocidade, às vezes eu me empolgo e falo rápido demais, às vezes eu tenho que falar um pouco mais lento, o raciocínio. Por exemplo, ainda hoje, estava aqui, de repente lembrei, porque foi em uma quinta-feira que me deu o AIT, né, o acidente isquêmico transitório, que simplesmente começou a me faltar as palavras. E às vezes quando me falta uma palavra que outra, me vem um medinho assim, opa, tô tendo um outro acidente isquêmico, será? Será que de novo vai me faltar as palavras? Aí eu vejo o que tá acontecendo. Qual é o tipo de atitude, comportamento? Ah, veio uma vergonha? Sinto a vergonha. Percebo, vou só observando tudo isso. Porque são todas situações de que a hora que eu tiver num palco lá com 50, 100 mil, 2 mil, 10 mil pessoas também, opa, vai dar um nervoso. Mas vamos lá, vamos treinando, vamos fazendo. Como que é lidar com tudo isso? Como que é sentir e deixa isso atravessar? É o treino. Treino 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu treino semanalmente no mínimo 7 vezes. São 7 lives que eu faço por semana no mínimo. São as 5 aqui de manhã e mais 2 lá no YouTube. Fora os outros conteúdos que eu gravo também. Então, é treino, é treino. Pega o que tu quiser fazer e treina.
que a hora que tu estiver fazendo aquilo com naturalidade, o universo vai te colocar nesse flow. E aí tu vai podendo absorver e dar passos maiores de servir essa energia e essa consciência maior. Eu vi que surgiram alguns comentários aqui, não deu tempo de ver. Vamos lá. Aqui. Salvador traz a necessidade do pertencimento? Sim, Liliana, sim, ele traz essa necessidade, e não só a necessidade do pertencimento, mas o Salvador ele tem um pouquinho desse aspecto narcisista e egoísta, tá? Mas não tanto. É contraditório, mas existe. Por quê? Por que é contraditório? Nossa, mas ele está salvando, porque na verdade não é que ele está salvando aquela pessoa. Ele está fazendo aquilo porque ele não sabe viver a sua vida, ele prefere não viver a sua vida. Então ele coloca a vida dos outros como sendo mais importante. Teve um exemplo de uma vez que me falaram de uma moça, eu acho até que era daqui de Porto Alegre mesmo, de que ela, todo dia ela saía do mercado e sempre que ela ia ao mercado, quando ela saía tinha uma moradora de rua que ficava ali na beira do mercado. Ela dava alguma coisa, conversava com aquela moradora de rua, um dia ela resolveu resolver a situação dessa moradora. Eu digo, não, eu vou encontrar uma casa para ela. Foi, moveu mundos e fundos, encontrou a casa. E chegou para a moradora de rua. Olha, querida, olha só que legal. Eu tenho uma surpresa maravilhosa para ti. E a outra, o que? Me diz. Diz, eu consegui uma casa agora. Consegui uma casa que tu vai poder morar, tu vai poder viver bem. A moradora de rua diz para ela, o quê? Tu é louca? Quem foi que te pediu a casa? Eu não te pedi nada. Mas como assim? Então, algumas vezes, esse é o ponto do Salvador. O Salvador, ele simplesmente quer fazer e nem pergunta se a pessoa quer ou não quer. Como Jesus fazia, tu quer ser curado, levanta-te, estás curado. Tu quer ser curado? Não quero. Então permanece onde está. Jesus não ficava forçando, vamos lá, vamos lá, te cura aí, meu. Tu tá aí nessa situação, vamos sair disso. Não. Livre-arbítrio. Então, o Salvador, ele tem um pouco essa necessidade de se interter, mas numa pegadinha. Ele faz para depois se sentir bem com aquilo. E aí também não é altruistamente. Por que é uma atitude altruísta? Uma atitude altruísta, eu faço aquilo abnegadamente, eu esqueço até. Eu não busco nada em troca, nem compartilho com ninguém, não saio dizendo, eu não saio colocando lá nas mídias assim, olha só, eu encontrei a casa para fulana, eu coloquei isso para ela. Não. Ele não precisa fazer nada disso, ele simplesmente faz e entende e chega até a esquecer daquela situação. Tem um exemplo muito bacana de um professor que em um determinado momento em um colégio passou o intervalo e sumiu um relógio de um dos alunos. E aí então o professor disse, olha só, esse aluno que perdeu o relógio, ele disse, olha só, foi perdido um relógio, alguém pode ter pego equivocadamente, então eu vou fazer o seguinte, eu quero agora que todos os alunos fechem os olhos e eu vou simplesmente passar aluno por aluno, e o aluno que tiver pego esse relógio vai colocar dentro desse saco. E aí simplesmente depois a gente vai devolver. E ninguém vai para casa sem ter devolvido esse relógio. Não me interessa quem fez ou quem não o fez. E aí ele passou e tudo mais, e aí o relógio surgiu e foi devolvido ao menino que tinha perdido. Muito tempo depois, esse professor encontrou o aluno que tinha furtado o relógio, porque ele estava achando que estava passando por necessidade e aquele relógio iria salvar a vida dele. Tinha furtado o relógio, ele disse, oi professor, tudo bem? Tudo bom. Não, pois não. O senhor sabe quem eu sou? Eu digo, não lembro direito. Não, eu sou aluno de tal escola, tudo mais. Que legal. E tem uma coisa, o senhor sabe o que eu sou hoje? Não, eu sou professor também. É mesmo? Porque o senhor, na tal situação, me mostrou a importância desse valor. E eu resolvi também compartilhar esse ensinamento com tantas outras crianças. E aí ele disse, e o senhor chegou a descobrir então quem era a criança que tinha feito aquilo lá? O senhor nunca revelou para nós, né? E aí o professor disse, eu também não sei, porque eu passei com os olhos fechados. Então um grande barato de que ninguém ficou sabendo, nem só aquela pessoa que tinha furtado sabia que era ela. E era ele o menino que tinha interpelado esse professor para falar sobre essa situação. Então às vezes a gente não precisa saber
Já vai, às vezes a gente não precisa saber quem fez ou quem não fez, quem fez ou quem não fez. Eu só preciso simplesmente ter a atitude que eu sinto que é a correta. Fazer o meu melhor. Esse é o nosso propósito sempre. Como que eu posso fazer o meu melhor? E fazer o meu melhor? E fazer o meu melhor? Quando eu faço o meu melhor hoje, eu posso observar e ver, tá, e como eu posso aperfeiçoar de novo amanhã? Até eu exaurir. No que eu exaurir, eu pego uma nova atividade para poder aprender mais. Bom dia, André. Tranquilo? Ô Jerusa, meu pai adoeceu e eu estava em Portugal. Quando faleceu, minha irmã jogou na minha cara não estar lá. Então, né, Jerusa? Ok. Adoeceu, faleceu. Tinha oportunidade, tinha, mas naquele momento não tinha condições e às vezes falece rápido. Por exemplo, meu pai faleceu em 4 meses. Os meus irmãos nem sempre foram vê-lo. Eu fui várias vezes vê-lo. E eu estou tranquilo. E às vezes não tem a necessidade. Podia ser que tu tivesse tão resolvida com essa situação do teu pai. Afinal de contas, pai e mãe, irmãos, são apenas, de novo, papéis como personagens de um filme. São papéis que nós estamos representando nessa jornada. Então, se tu estava com tudo bem tranquilo e resolvido com o teu pai, ok, paciência, pai. Eu lamento, são escolhas, mas eu vou te ter em todas as tuas memórias dentro de mim e eu deixo com que tu vá adiante. E o ponto importante, Jerusa, é isso que a tua irmã traz. Se isso que a tua irmã traz te causa alguma dor, então sente como é que é essa dor, aonde que eventualmente tu culpa as outras pessoas ou tu culpa a ti mesmo e ela está servindo de gatilho para experienciar ou reexperienciar essa questão da culpa. Depois que tu trabalhar isso tudo bem, tu pode simplesmente, como a lei do espelho, aquilo que o outro vê em mim e não me causa nada é apenas do outro. Podia ser que de repente ela então tivesse um desejo de estar no teu lugar em Portugal, livre, leve e solta, e teve que ficar lá vendo aquela situação e acompanhar todos os trâmites de despedida. E aí então, para ela não dizer que ela não queria estar lá a fim de fazer isso, é muito mais fácil colocar a culpa em ti. Então a gente precisa prestar atenção nessas dinâmicas todas, né? Por isso que eu trago sempre para o eu. Quando eu olho no eu e verifico que aquilo está me causando trabalho, faço um ho'oponopono emocional sobre essa situação, eu percebo qual é a emoção que eu pude tomar consciência, servir mais uma vez a essa consciência maior e liberar. E não entro no ciclozinho vicioso dessa reação emocional, porque isso fica feito disco arranhado, repete, 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 de novo, de novo, de novo. E aí ninguém ganha nada. Ninguém cresce, ninguém evolui. Para manter a pessoa em dependência. Exatamente, Liliana. O Salvador adora essa situação para manter o outro em dependência. E aí com isso depois querer jogar na cara. Ah, viu? Mas eu fiz isso por ti. Não, só um pouquinho. Fez porque quis. Eu já passei por situações assim das pessoas trazer essa questão, principalmente as pessoas salvadoras. Eu já fui uma vez salvador também e hoje eu respeito muito o livre-arbítrio dos outros. Tu quer? Tá aqui, estou disponível. Não quer? Não tem problema. E aí nessa situação, então quando vinham, não, mas eu fiz tudo por ti, eu digo, fez porque quis, fez porque entendeu que era correto, fez porque entendeu que era necessário, fez porque talvez eu tivesse te pedido e aí tu aceitou a incumbência e fez. Agora não vem querer me jogar na cara porque tu tinha o livre-arbítrio de poder chegar e dizer, não, eu não quero, não, eu não posso, eu simplesmente ia buscar outra pessoa. Ponto, simples assim. É tão simples, gente, é tão simples. A questão é que a nossa mente, por isso que eu digo, a falta da auto-observação e do auto-amor nos faz não ter autorresponsabilidade, nos faz ficar na dependência emocional com as outras pessoas, nos faz cair nessas chantagenzinhas emocionais básicas, banais. Que palavras, tamo junto, Kim Benzi. Obrigado pelas curtidas. Gente, não vamos nem chegar nas 10 mil hoje, hein? Tá fraco o pessoal hoje. Tá frio, deve estar frio aí também. Ficar com alguém por pena, síndrome da salvadora, bingo encantamentos, ó, na mosca. Exatamente, ficar, quem tem pena é galinha, né? Quem tem pena é galinha, não tem que ficar com ninguém por pena. Todas as pessoas têm condições de estar consigo, e se essa pessoa tá ali e tá bom, tá bom. Se não tá bom, vaza, termina, rompe. Não é assim. Ninguém fica com ninguém
por pena. Ficar por pena é a pior coisa que tem, porque aqui está nutrindo um ciclo vicioso, né? O ciclo vicioso dessa pessoa, como eu falei ontem, na live de ontem à noite, eu falei sobre essa questão do poder que traz o poder. Ficar com alguém por pena significa que eu me sinto superior. E como superior, ninguém vai querer aquela outra pessoa, então eu vou ficar com ela. E essa pessoa que acha que é inferior, também se perpetua inferior para poder ter o acolhimento daquela outra pessoa. Como assim, Ricardo? Tu acha que aquela pessoa que eu tô lá por pena, tu acha que ela continua se vitimizando só para que eu continue com ela? Sim, muitas vezes sim. E aí o que vai acontecer? Quem tem o grande poder normalmente é a vítima. Então essa vítima, a pessoa que se acha inferior, ela pode, a partir do ponto que ela começar a se observar, que ela começar a se amar, ter autorresponsabilidade, ela pode dizer, não, eu sou mais. E aí o que vai acontecer? Aquela pessoa que ficou com a outra por pena vai tomar um pé na bunda e não vai nem entender. Como assim? Não, mas essa pessoa já cresceu. Então, ninguém fica com ninguém por pena. Quando tá na pena, tá por Salvador. E tá por Salvador, tá querendo de alguma maneira se sentir importante. Então começa a se amar, começa a se observar, começa a ter autorresponsabilidade, começa a dar o tempo e o movimento para aquela outra pessoa para ela poder crescer, mas não faz por ela. Seja uma pessoa que está ali achando e trabalha em si todos os aspectos negativos que vê naquela outra pessoa. Porque se está ali junto com aquela outra pessoa, significa que talvez tenha em si então esse aspecto, nossa, mas ela é um fraco. Ok, aonde que eu sou fraco? Eu sou fraco onde eu simplesmente não consigo aceitar as minhas limitações ou aceitar que eu estou aqui porque eu não me sinto capaz e nessa relação eu estou me sentindo capaz. Aceitar de que eu também sou um fraco em outras áreas. Então a gente pode olhar sobre outro ângulo e aí nisso ter a maturidade e perceber, pronto, eu pude ficar até aqui. Até aqui. Vários foram os relacionamentos que eu terminei onde eu percebi que começava a haver um distanciamento de que a outra parte não queria dar o seu passo de desenvolvimento. Eu digo, eu preciso ir adiante. Eu preciso seguir o meu caminho. E não adianta eu ficar, a situação de eu ficar ajudando, de eu ficar me perpetuando nisso aqui, eu vou estar te prejudicando. Vamos lá, tu tem condições de ir em frente, mas comigo não vai ser mais. Então não fica com pena não, encantamentos. Não fica por pena não. Exatamente o que eu pensei. Que bom, Jerusa. Tamo junto. Chantagens emocionais em nome do amor. Sim, é muito, muito comum, né? E essas chantagens emocionais são normalmente por pessoas que não se amam. Quem não se ama vai e diz, não, mas eu tô fazendo tudo porque eu te amo. Não, não, não. Mentira, mentira. Se tu amasse a outra pessoa, existe uma questão de livre-arbítrio. Deixa ela escolher o que ela quer. Não, mas ela não sabe o que ela pode escolher para ela. Não, só salvo se ela tenha realmente uma deficiência de algo. E mesmo assim ela tem a possibilidade de tu instruir e deixar com que ela escolha. Mas toda vez que tu tá fazendo por aquela pessoa, tu tá numa manipulação, tu tá numa chantagem, tá querendo ser salvador e não tá querendo viver a sua vida. Abre o olho. Bom dia, me separei e sinto pena do meu ex devido à situação que ele ficou. Vamos lá, quem tem pena é galinha, não tem que sentir pena. Ele se colocou nessa situação. Nós escolhemos o nosso desafio. Às vezes a gente precisa, como eu trouxe outro dia, às vezes a vaca precisa cair do brejo para poder ir em frente. Para que a pessoa possa se reinventar. Ah, pode levar um tempo, tem 2 braços, tem 2 pernas, tem cabeça, vai conseguir. Ah, mas não consegue emprego porque está procurando um emprego ótimo. Vai no bom. Peraí, só um pouquinho, a prefeitura não está precisando de um servente ali, alguém para varrer? Não sabe ensinar uma matemática básica para alguém, não sabe carregar sacola para outra pessoa? É impossível que a gente não tenha qualquer habilidade básica. A questão é de que o orgulho me coloca e eu me perpetuo nessa situação de orgulho para não fazer, para quê? Para tentar conquistar. Eu vou te trazer um exemplo, Barbinha, um exemplo de uma moça que eu vi lá da Mônica de Medeiros. Ela virava e mexia e ela adoecia. E a Mônica percebeu com ela, mas por que tu anda adoecendo? E ela tinha um gatilho, digamos, de que a doença era a maneira de que ela chamava atenção. Em um determinado tempo ela teve muito saudável e o marido se separou dela. E aí no que se separou, na sequência ela teve um câncer. E aí esse marido foi cuidar do câncer dela.
E aí nessa situação do câncer, ela preferiu morrer do câncer do que se curar do câncer, para então se separar do marido novamente, porque ele percebeu, não, a hora, eu vou te cuidar até o leito de morte se for necessário, ou até tu ficares boa. E aí ela percebeu, opa, se eu ficar boa, ele vai de novo me abandonar, então eu prefiro morrer tendo ele aqui me cuidando do que fazer diferente. Então essa mesma situação, nossa, mas o meu ex ficou numa situação, não, eu já passei por situações na separação de também ficar sem nada, ficar sem casa, ficar sem nada ali. Vamos lá, ok? Como é que era eu lembro da historinha da Barbie, né? A Barbie é sempre mais rica, porque quando ela separa, ela leva tudo do Ken. Quase isso, tá? Então, e aí tive que me reinventar. Vamos lá, vamos de novo. Vamos ver como eu posso fazer, como eu posso criar. Afinal de contas, eu tenho 2 braços, tenho 2 pernas, tenho capacidade e posso seguir em frente. Tudo aquilo que eu montei e investi de patrimônio, eu vou fazer mais. Não é uma situação de ficar, os céus, a vida, o azar. Não, vamos lá, todo mundo tem condições. Então, se tu separou, porque na relação, de alguma forma, ele já estava lá também se colocando sempre menos, 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 que bom que tu fez isso, porque senão ia se tornar o teu filho e não o teu marido. Estaria tornando a pessoa incapaz, exatamente. Mas dói muito ouvir. Fez porque quis. Pois é, mas é verdade, né? É verdade. Fez porque quis. Tinha uma facilitadora de constelação que ela dizia, bem feito. Bem feito. Fez porque quis. Ninguém pediu. É o primeiro princípio do reiki. Se você quer receber o reiki, peça. Jamais dê o reiki para quem não pediu. Energia. Energia que vem desse grande campo. Um dos princípios fundamentais é algo milenar. E aí vem nós aqui, os sabichões, não, mas aquela pessoa precisa, é que ela nem sabe que precisa. Mentira! Não é ela que precisa, é tu que precisa te sentir importante fazendo aquilo para aquela pessoa. Não vem trazer esse xalalá de zapéu aí dizendo, não, mas ela precisa. Não. Se olhar francamente para dentro, vai ver que não é ela que precisa. Vivi isso com meu pai, eu cuidava demais e achava que ele era chato. E aí nessa situação, mas na verdade era eu. Exatamente, Ju. E aí quando tu percebeu que era tu pôde trabalhar dentro de ti, e aí vê a diferença. Dói muito, fez porque quis, já li. Minha sogra está perdendo a memória, muito difícil para lidar. Tudo é culpa minha, pois cuido dela. Então, Gratiluz, vamos lá, de novo. Tá perdendo a memória, tá cuidando ali. Até que ponto vale estar com essa pessoa dentro de casa? Até onde? Né? Eu já trouxe, como eu falei aqui no começo, alguns exemplos de que às vezes a gente precisa colocar num espaço apropriado para isso e traz muito mais qualidade. Eu tenho pelo menos 3 exemplos de clientes que tanto era o cliente, o idoso, quanto os filhos desse idoso, de que a partir do momento que colocaram em um lar para idosos, um lar apropriado que sabia lidar com aquela situação, trouxe qualidade de vida para todos. Claro que em um primeiro momento aquele idoso não quis, não sei o que, parará, relutou, mas depois passava a ver, sim, realmente aqui é um ambiente onde eu tenho enfermeiros com mais propriedade, onde vai passar a ter aquela visita com mais qualidade, porque senão o que acontece? Estressa e adoece a casa inteira. Adoece a casa inteira porque nós não somos treinados para isso. A menos que tu que tu te coloque, imbuída dessa situação e todo dia tu analisa, vamos lá, eu estou cuidando hoje, eu estou percebendo o que eu dou de alimento que para ela é melhor, qual é o outro alimento, qual é a atividade, qual é a rotina que eu posso colocar e te coloque blindada, digamos assim, com muito auto-amor, com muita autorresponsabilidade de perceber que tu está apenas entregando o teu melhor. Para aquele momento que ela vier e te esculachar e tudo mais, tu perceber, ok, como é que é sofrer então esculacho? Essa pessoa está apenas exteriorizando aquele ponto máximo que eu tenho potencial dentro de mim também. Vamos lá, é assim que é sofrer isso, tá bom, eu te vejo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te aceito também. Depois trabalhar, fazer essa higiene e se perceber todo dia como uma missão de fazer isso daí para o teu crescimento junto com essa outra pessoa. Agora, se tu não tem o tempo para isso, não tem o conhecimento, não tem o interesse em buscar isso, busque um lugar apropriado. Não, mas o meu marido daí vai dizer que, nossa, como assim? Tá querendo exportar. Então, diz pra ele, então tu cuida dela e eu vou continuar fazendo trabalho. Afinal de contas, a mãe é tua. Então tu cuida dela e se tu acha que
que dá conta e eu continuo fazendo as minhas atividades. Não, porque não é assim. Não é assim. Cada um de nós tem uma missão, tem uma atividade a fazer. E nessa atividade a fazer, eu posso também, através de um local apropriado... mas a gente não tem condições. Pois é, mas o não ter condições... esse é outro ponto muito importante, né? De que às vezes nessa falta de condições, aquele salvador adoece. Aquela pessoa que está cuidando adoece, às vezes até vai antes da pessoa que está sendo cuidada. Por quê? Porque aquilo fica nutrindo tormentos e mais tormentos dentro da cabeça. Então, às vezes, se faz outros tipos de sacrifícios e verifica, não, vamos lá, precisamos colocar nesse espaço. Ou se divide mais a responsabilidade. Coloca em turnos, verifica outras e outras formas. Para que a gente possa perceber qual é o aprendizado de tudo aquilo e como a gente pode criar uma maneira alternativa de poder lidar com toda a situação. Dá uma olhadinha, Gratiluz, dá uma olhadinha. Acho que o André já viveu também isso daí, né, André? É muito verdade. Dedinho na tela, pessoal. Aí, quase nos 10 mil agora. Está me bloqueando nos meus relacionamentos e me faz não querer assumir nada a sério. Mas nessa situação, tá bloqueando por quê? O que tu entende que tá bloqueando? Por que tu tá achando que tá bloqueando? Aonde tem essa questão? Na verdade, tem um aspecto teu de que fica ali nessa pena, né, querendo salvar, ou querendo cuidar, ou com a culpa de talvez algo ter acontecido. Observe e sente essa emoção. Sente a culpa, sente isso daí, percebe, isso aqui me serviu de gatilho para eu tomar consciência disso. Qual é a culpa de repente algo que tu tenha julgado, que teus pais não cuidaram de ti o bastante, o teu pai principalmente, sei lá, teu pai fugiu de casa ou abandonou, e aí nessa situação tu tá abandonando ele ali e tá sentindo culpada disso, sente a emoção. Quanto mais a gente sentir a emoção, mais eu libero isso e saio desse engolfamento, desse ciclo vicioso. Vou ter que dizer fez porque quis. Sim. Jess, acabo de tomar consciência que passei por isso da síndrome do Salvador. Olha que legal, Jess. E muitos de nós, porque é muito encantador isso. Né? De novo, a gente foi ensinado sempre, a nossa vida inteira, até a gente perceber que existe o eu, por isso que eu super recomendo o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, ou Praticando o Poder do Agora, porque daí eu passo a perceber o eu. Quando eu passo a perceber que existe um eu passo a perceber que a outra pessoa também tem o eu dela. E aí nessa situação eu posso ver, e o que eu quero fazer, o que essa outra pessoa quer fazer. Te lembra sempre lá de Jesus. Queres ser curado? Sim. Então eu vou fazer. Não queres? Não. Então eu te deixo nas tuas escolhas. Eu não tenho que forçar nada, gente. Não tem que forçar nada. Quando eu estou forçando, na verdade, eu estou no terceiro nível de consciência ali do Petork, que eu não consigo, eu não quero, mas na verdade eu vou para uma barganha. Não, vamos fazer o seguinte, eu faço isso para ti, mas tu vai me devolver aquilo. Eu faço isso daqui, e aí fica no inconsciente alguma forma de, não, olha como eu fiz. E quando tu for fazer alguma coisa para salvar, primeiro pergunta se a pessoa quer, e depois que a pessoa quis, que tu faça de uma maneira que tu possa esquecer daquilo. Até esquecer que tu fez aquilo. Nem registra para ter uma continha lá de que, não, mas talvez eu fiz isso para ti. Nem registra isso. Fez porque quis. Tive pena, depois a coitada fui eu. E acontece muito isso, Maria. Malbo, muitas pessoas se acham boas demais para varrer. Sim. E aí o que acontece? Aí não consegue salário, não consegue sustento, não consegue nada e perpetua aquela situação de dependência. Uma dica de um filme no Netflix. Ótimo. Obrigado, André. Isso é o que nós estamos falando hoje, sobre o filme Meu Pai do Netflix. Aqui estão recomendando para a Alessandra que não precisa repetir tantas vezes. Eu já disse, fez porque quis, tá tudo bem, mas ela continuou vendo. Talvez ela precisasse escrever para ver, fez porque quis, para sentir. Como é que é sentir fez porque quis? E aí relaxa depois.
Ele não fez postagem de relacionamento com ninguém e eu não faço para não magoar mais ele. Tá, mas vamos lá. A vida terminou, não tem a questão de magoar. Vida que segue. Vida que segue. Sai desse ciclo vicioso. Vamos lá, então como é que é magoar? Pega isso daí, sente. Como é que é magoar alguém? Como é que é ser magoada por alguém? Como é que é causar isso? Barbinha, levanta todas essas situações que vêm e aí anota e vai fazendo. Acessa lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira, a Márcia já nos trouxe, né? Ricardo Snap Nogueira 7066. E lá tu vai ter lá playlist práticas e Ho'oponopono emocional. Verifica qual daquelas emoções. Se não tiver, me escreve. Busca, me escreve aqui ou lá na plataforma vizinha, no Insta, ou no YouTube mesmo. Ricardo, não tem tal emoção. Eu gravo e depois tu pratica essa emoção para que tu possa ir limpando cada vez mais. Não fica nesse campo aí. Nossa mente é muito louca. Sim, sem dúvida. Verdade. Meu ex teve um rolo com outro e quer voltar, mas não quero provar. Não quero provar, pois fim naquilo. Escolhas, né? E aí cabe a ti ver, ok, te interessa? Te interessa a figura repetida ou não? Às vezes aquela figura repetida é algo que a gente não viveu. Outras vezes a figura repetida tu pega, coloca ali do lado do teu albinho lá e vê, putz, tá, mas eu já sei todo o gosto, mas não quero não. Viva a sua vida, ele não faz parte da falta de coragem. Exatamente. Uma pena de mim de gostar de estar por gostar dele, mas não o aceitar nunca mais. Então, de novo, quem tem pena é galinha. Tu não é galinha, então não sinta pena. Só sente isso aqui. Como é que é ter essa sensação? Como é que é isso daqui? O pena é de mim por gostar dele, mas não o aceito nunca mais. Tá, então verifica o orgulho aqui. O orgulho aonde, não, eu gosto dele, mas eu não quero provar para ele que eu gosto dele. Verifica o que tu gosta nele. Elenca o que tu gosta nele. E começa a visualizar, nossa, como eu posso ter uma pessoa com isso daquilo que tu gosta e com os outros atributos mais que essa pessoa pode ter. E aí nessa situação toda a gente consegue ter um crescimento maior. Ana Balbino. Bom dia, cheguei agora, tô boiando sobre o assunto. Ana, nós estamos falando do filme Meu Pai, e trazendo alguns dilemas aqui, que surgem algumas perguntas e respostas aqui, eu trago algumas respostas de posicionamento sobre se colocar como salvador, sobre a situação de cuidar de um idoso, até que ponto eu preciso cuidar, até que ponto é o melhor de colocar essa pessoa num espaço para idosos realmente, onde eu possa me respeitar, onde eu possa respeitar essa outra pessoa, onde são as pegadinhas que a gente se engolfa nessas situações, achando que deve fazer e que aquela pessoa, que eu seria a única pessoa para salvar essa pessoa, mais ou menos isso que a gente está falando. Gratiluz, verdade, obrigado pelas palavras. Vamos lá, isso aí. Gente, pode responder não, temos o livre-arbítrio. Exato, o livre-arbítrio é a escolha. Qual é o ponto de que eu quero? A gente pode responder ou não, sim. E assim como a outra pessoa pode responder de que quer e que não quer. Simples assim. E aí vem essas frases, né? As frases das chantagens emocionais. Ela tá tramando algo contra mim. Esse tipo de frasinha, ela tá tramando algo contra mim. Você vai me deixar, você vai me abandonar, você não me ama mais, eu não sou mais importante para ti. São típicas frases de manipulação. E se aquilo cola, pega em mim, significa de que tem algo dentro de mim, de que ainda estou engolfado nesse ciclo vicioso. Ainda estou numa busca do pertencimento, querendo encontrar aquele amor daquela pessoa. Às vezes um amor fantasiado, que pode ser um companheiro ou companheira, ou aquele pai e mãe, de que ali eu estou enxergando aquela tensão de que eu nunca tive. No caso do filme, olha que barato, ela se coloca nessa situação porque ela se considerava, e o pai dela repetia isso várias vezes, de que ela não era a filha preferida, que a filha preferida era a outra. Então, como ela não era a filha preferida, ela se culpava e fazia de tudo. Trouxe o pai para casa dela, cuidava, buscava cuidadora e tudo mais, abria mão das coisas dela para estar com o pai. Para quê? Para ver se algum dia ela ia ser tida como a filha preferida.
Ajudou alguma coisa? Não, porque ela não viveu a dor de não ser a filha preferida. Se ela tivesse simplesmente aprendido a se observar, aprendido a se amar e com autorresponsabilidade viver como é que é não ser a filha preferida, tomar consciência disso. E aí nessa situação, quando aquele pai viesse e dissesse alguma coisa, dizer, pois é, né, pai, essa é a tua interpretação. Mas não tem problema. Tô aqui, tô resolvendo, eu tô cuidando de ti e seguir a sua vida. Colocar essa pessoa antes lá em um espaço, quando percebeu, opa, ela não tá mais atinando, não tá mais reconhecendo direito, ela tá fantasiando as coisas, eu não vou dar conta disso porque eu também preciso sobreviver, busca um espaço para isso. É tão mais simples, gente. A questão é de que a gente fica nesse engolfamento, nesse ciclo vicioso, para quê? Para se sentir amado. Por quê? Porque eu não me observo, eu não me amo. E como eu não me amo, eu me coloco dependente emocional. E aí eu tenho essas atitudes, esses comportamentos, para de alguma maneira me sentir valorizado. Aprenda a te observar, aprenda a se amar. Aí a gente consegue ter a verdadeira liberdade e independência para dar a escolha às outras pessoas. Você é maravilhosa, acredita? Exatamente. Ordens da ajuda. Sim, Liliana. Bert Hellinger, ordens da ajuda, ordens do amor. Já vi muitos lugares para idosos que judiam e que não cuidam. Pois é, mas aí, Simone, existem as crenças, né? Existem lugares que judiam, que não cuidam? Sim, existem. E aí nessa situação também vem um aspecto. O que esse idoso estava buscando? Normalmente, se é um idoso que era uma pessoa boa, jeitosa, caridosa, ela vai acabar atraindo um espaço que tratem ela bem. Agora, se era um idoso que era um mala sem alça, que judiava, que humilhava tudo mais, não é uma questão de punição, gente. É lei da causa e efeito. A gente simplesmente colhe aquilo que planta. Então esse espaço ele vai causar esse tipo de dor àquelas pessoas que de alguma maneira semearam. Nossa, não, mas eu sei que tal fulano era alguém muito dócil, muito bondoso, muito maravilhoso. Nunca semeou discórdia. Então tá, então escolheu sofrer. Como é que é tomar consciência? Eu posso causar ou posso sofrer essa dor? Então escolheu naquele momento, da mesma forma como lá na juventude, do 0 aos 7 anos de idade, a gente cristaliza as nossas dores para que a gente possa trabalhar, lá na nossa senilidade a gente também tem a oportunidade do repico disso, de colher tudo aquilo que eu plantei, que eu semeei a minha vida inteira. Então, não adianta chegar e querer salvar essa pessoa da escolha dela. A alma sabe o que é para fazer. A alma quer viver aquela situação. E se existe uma situação de dor que aquela pessoa está passando, vamos lá, ela escolheu passar por aquilo para atravessar. Por quê, gente? Porque nós estamos a serviço de uma consciência maior. E essa consciência maior diz, vamos lá, tu tens a opção de causar ou sofrer. Como é que tu quer para poder evoluir? E aí, Simone, a gente fica nessa crença, não, mas eu não vou colocar, eu prefiro eu cuidar, porque senão eu vou colocar lá, e aí vão judiar, vão fazer, só vão causar isso se tiver dentro do script dessa pessoa viver essa situação. Se não tiver no script, vai ser diferente. E aí tu pode trabalhar, vamos lá, assim como eu trabalhei o meu medo de ser assaltado. Como é que então visualiza? Como é que então meu pai e a minha mãe estão lá num espaço onde estão judiando dela? Sente a culpa, sente a vergonha, sente o medo. Trabalha em ti todas essas emoções que te causa se aquilo fosse algo real acontecendo. Quanto mais tu trabalhar isso em ti, mais tu vai limpar essas crenças todas que tem também em todo o sistema familiar. Por isso que por muitos anos não se colocava, né? Achava que colocar o pai e mãe em um espaço para idoso era quase como hospitalizar, internar lá num asilo. Era uma coisa horrível, era castigo. Hoje são espaços maravilhosos que às vezes dão muito mais conforto que a própria casa. Mas eu preciso limpar as crenças do que eu tenho daquilo. Mas o emocional deles não fica pior devido ao emocional? Não. Esse é o ponto, né, gente? Se eu preciso criar músculo, eu vou para academia, certo? Se eu preciso aprender a ter mais inteligência, eu leio mais livros e estudos. Se eu preciso trabalhar as minhas emoções, eu preciso aprender a lidar com essas situações. Então, como que eu vou lidar com as situações? Olhando para aquela situação. Por isso que eu digo, o primeiro passo é aprender a se observar. Então, não, mas ele não consegue, o problema é dele. Ele precisa parar, então, e ver como tem que se observar. Olha para o teu corpo, verifica o que está acontecendo, o que faz sentido nisso daqui. Quando a gente começa a se observar, a gente começa a ver, olha só,
aqui eu tive uma reação emocional. Essa pessoa falou tal coisa e eu entrei numa reação automática. Eu entrei com a raiva, eu entrei com medo, eu entrei com a vergonha. Quanto mais eu vou observando, mais eu vou dissipando, dissolvendo essas crenças todas. E mais eu me abro para novas possibilidades. Só que eu preciso aprender a estar atento. E não adianta eu ficar fazendo pelo outro, que senão o outro nunca vai ficar atento. Porque eu estou sempre fazendo por ela. E quando a gente ouve que fez porque quis, para de fazer e ouve que é egoísta. Ótimo, ótimo. Então sente como é que é ser egoísta. Como é que é ser egoísta? Gente, a gente precisa perceber que todas essas coisas são vozinhas na nossa cabeça. Então, Alves, começa a verbalizar isso, como eu trouxe hoje de manhã. Vamos lá, tu fez porque quis, fez porque quis. Sente como é que é dizer isso? Fez porque quis, fez porque quis. Percebe a voz que vem atrás. Vem uma voz de birra, vem uma voz de julgamento. Então acessa lá no YouTube, Ricardo Snep Nogueira 7066 e trabalha julgamento. Como é que é sentir o julgamento? Como é que é causar o julgamento? Essa situação que tu trouxe, nossa, tu é egoísta, é julgamento. Como é que é sentir o julgamento? Como é que é causar? Trabalha, sente bastante isso daqui. Quanto mais tu sentir esse julgamento, mais tu vai perceber, tá, ok? E cadê o meu livre-arbítrio, a minha escolha? Quais eram as opções? Como eu posso fazer? Esse é o ponto que a pegadinha do malandro que nos impede de nos amar, de nos observar a quem nós somos. Porque a gente era dito que quem se amava demais era egoísta, era narcisista. Quem se amava era egoísta, narcisista. Mentira. Quem se ama demais. Quem faz apenas por si. Mas algumas vezes eu preciso fazer, porque senão, por que a máscara de oxigênio no avião eu preciso primeiro colocar em mim e depois no outro? Isso é ser egoísta? Não, eu preciso ter condições de sobrevivência para que eu possa então ajudar alguém. Esse é o mesmo ponto. Se eu não tenho condições, não adianta eu ficar e aí tá aquela outra pessoa lá se debatendo e não deixando eu colocar máscara e eu ficando sem ar e daqui a pouco eu morro e a pessoa do lado morre também. Porque ela não quer a minha ajuda e fica atrapalhando. Então algumas vezes é saudável, é salutar, eu preciso parar e colocar a máscara em mim. Me distanciar. A gente precisa perceber, gente, que todas essas situações na vida são os nossos desafios, são os treinos. Mudem a lógica. Mudem a lógica. Coloquem a lógica de que isso daqui é um treino. Então tá, se isso daqui é o treino, essas atitudes são as emoções. Como é que é então sentir o julgamento? Como é que é me sentir egoísta? Como é que é então sentir culpado? Como é que é sentir o fez porque quis? Quanto mais eu vou tomando consciência, verbalizo, trago isso para o meu corpo, para os meus 5 sentidos, mais eu dissipo a minha mente, que me deixava engolfado naquela situação. Dos comentários dos outros, mais eu saio da reação dos outros. Os outros são os outros e só, gente. Nosso único papel hoje com os outros é tê-los como espelhos para o nosso crescimento e desenvolvimento. Ninguém está aqui para viver a vida de ninguém está aqui para salvar ninguém está aqui para fazer. O fazer para com os outros é um transbordar desde que o outro queira também. Nós estamos aqui todo dia para fazer o download de criar alguma coisa para disponibilizar à humanidade. E nesse disponibilizar tem o equilíbrio do dar e do tomar. A pessoa precisa querer tomar. Se a pessoa não quiser tomar, escolhas. Assim a gente entra no fluxo virtuoso da vida. Eu saio do ciclo vicioso e vou para o fluxo virtuoso da vida. Bora, gente, bora. É por isso que tem os grupos aí. Qual a função do problema? Para entender mais a fundo qual é a função do problema. Já vai vir uma jornada aí no dia 20 de maio, save the date, 20 de maio vamos fazer um workshop aí para falar sobre relacionamentos, falar sobre o narcisismo, falar sobre, cadê que mais aqui? Narcisismo, relações tóxicas e limites, colocar limites. A importância de a gente entender isso daí, o quanto isso está relacionado com o nosso sistema familiar. E a gente poder então praticar algum Ho'oponopono, entender um pouquinho essa lógica. Por que eu traduzi isso daqui? Porque esse é um dos itens de um outro programa que eu quero lançar, que é a roda da vida. A gente perceber como as nossas 12 áreas ali, a gente precisa cuidar dela para poder ir em frente. Então vamos, gente, vamos. Bora trabalhar. Estamos aqui para isso. Já estourou nosso tempo aqui. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, obrigado. Obrigado por Portal Iluminado. Obrigado pelo presente. Estou lendo esse livro, obrigado pela indicação. De nada, Gleice. É maravilhoso mesmo. Amados, vamos curtir a live. Olha aí, vamos conseguir chegar nas 20 mil. Uhul! Obrigado, gente. Temos o poder da escolha. Isso aí, Ricardo. Sim. Colocar emoção em tudo adoece. Não. Arlete, tem uma pegadinha do malandro, né?
Nós temos um campo mental, o universo é mental, tá? Aqui é um campo elétrico. Nossas emoções trazem um campo magnético. Eu preciso estar com isso alinhado, meu campo eletromagnético. A questão é de que nós temos tantas emoções tóxicas ou cristalizadas de uma maneira equivocada que eu tenho medo de sentir. E esse meu medo de sentir faz com que eu vibre nessa vibração magnética e eu acabo atraindo cada vez mais isso. Então a pegadinha do malandro é essa. Porque o universo ele só sabe dizer sim. Mas como eu estou com tanto medo, vivendo com tantas emoções negativas, a minha frequência está baixa, eu atraio mais disso. O que precisa fazer? Aprende a te observar, aprende a te amar, aprende com autorresponsabilidade sentir essas emoções, mesmo as negativas. Sente o medo, sente a raiva, sente a tristeza, sente a angústia. Quando tu souberes o sabor delas, tu vai saber o que elas são, aí tu vai poder entrar para esse papel adiante de co-criar coisas novas. Aí a gente sai desse ciclo vicioso. Exatamente. Vou ver, bom dia, bom dia. Eu sinto que estou ficando doente por estar com alguém com pena e preciso resolver isso antes de adoecer. Então, bora! Bora sair, né? Vejo que a pessoa toda feliz e eu não estou. Já estou começando a sentir a raiva da pessoa. Então, já trouxe ali o que fazer, né? Encantamentos. Tu simplesmente pega, sente essas emoções, toma consciência, acessa lá no meu YouTube, se não escreve qual é a emoção e bora trabalhar isso. Que já foi. A insistência dele querer voltar é negativa e a negativa poderia uma punição para ela. A insistência dele querer voltar e a negativa poderia ser talvez uma punição para ela. É uma punição para ela quando ela não reconhece que de repente ela o ama mais do que a capacidade de perdoar. Então, a punição é ficar no sofrimento de que ama e não quer estar com essa pessoa. Eu já tenho uma cliente também nessa situação, de que pegou, tinha ajudado bastante a outra parte da relação, e aí houve uma traição. Depois que houve essa traição, de repente passou o tempo, ela percebeu, ok, mas eu amo mais essa pessoa. E aí voltou. E no que voltou, a relação está diferente, de outra forma, mas ela está feliz porque está ali junto com aquela pessoa que ama e consegue agora trazer aquilo que estava em desequilíbrio em equilíbrio. Então, às vezes, a gente precisa verificar isso. Dá a segunda chance e testa. Mas se não der a segunda chance, fica com aquele tormento, fica com isso na cabeça. Então tem que ir lá e sentir o que é isso que está na cabeça. Senão não adianta. E não vive a vida, não vive o agora e não aproveita outras pessoas. É pior. Pura punição. Ou a forma de se vingar é a razão da traição. Pois é, mas aí de novo, né? Vingança é a maior idiotice que tem. Vingança é a maior burrice. Porque na vingança eu acho que eu estou causando algo a alguém. A pessoa que foi traída, a amante está a serviço dessa pessoa que foi traída. Como assim, Ricardo? Sim, a pessoa que foi traída, de alguma maneira, ela não estava disponível para quem traiu. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ela estava envolvida energeticamente com alguma coisa do seu sistema familiar de origem, e aí então ela não estava disponível. Quem não deu assistência, perde a preferência, abre a concorrência. Abriu a concorrência, entrou a amante lá para servir aquele homem ou aquela mulher daquilo que não estava recebendo. Este homem ou mulher também tem um aspecto dele ou dela, de que é uma pessoa que, para buscar a traição, é uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não sabe se valorizar, uma pessoa que não se aceita e precisa que alguém externamente fique valorizando. Então, aquela outra pessoa, a esposa, que estava lá não disponível, deixou então ele buscar. Ele saiu a saracotear, surgiu essa outra pessoa. O ponto é, assume a sua culpa. Sim, realmente, eu não estava disponível. Como eu não estava disponível, eu não te dei atenção. E como eu não te dei atenção, talvez eu tivesse julgado demais no meu sistema de origem, que lá já tivesse tido alguma traição. Agora eu sei como é que é a dor da traição. Pronto, simplesmente toma consciência disso. Quando a gente sente a dor da traição e percebe, eu vou perceber que aquele ex-marido ou marido foi perfeito para causar aquilo. Aquela amante foi perfeita para ele ter com o que fazer. E eu posso escolher como fazer diferente. Só tem que trabalhar isso, gente. Se a gente não trabalha, o veneninho fica pingando dentro de nós, aí eu entro na punição, entro na vitimização, entro no julgamento, não cresço, não evoluo e a vida passa por mim. Pra quê? Pra quê? Sacode, larga disso, larga a mão disso. Toma consciência, vive, dói, às vezes minhas palavras dói, sim, eu sei, porque meu ego imaturo, infantil, não quer ouvir isso e quer simplesmente aceitar que o outro é o culpado. Mentira, gente. Tudo tem sempre os dois lados. Tudo tem sempre as duas partes. Quando um não quer, dois não brigam.
Sempre tem as duas partes. E quando a gente absorve cada um a sua parte, o fardo fica leve para todos. E todo mundo faz. Numa traição, os três são culpados. A pessoa que é traída é culpada, a pessoa que trai é culpada e a amante também, ou amante também é culpado. Os três têm papel naquilo. Porque todos cederam. Ponto. Na minha cidade, não aceitam os idosos, pois alegam que tem filho para cuidar, o cuidador está doente. Ok, Glaucio, então o caminho seria ver... tem duas opções, né? Ou seria mudar de cidade ou ver, opa, aqui tem uma oportunidade. Vamos montar um lar de idosos aqui para poder acolher esses idosos. Quem sabe? Quando a pessoa faz tudo o que quer e se incomoda com o que fazemos. Sente isso. Sente, Arlete. Sente como é que é sentir, então, ser incomodado. Que significa que, de alguma maneira, tu queria também ter essa situação. Então, tu querias poder fazer as coisas e ter sempre os méritos, os louros. Tem uma pegadinha, uma pitada de Salvador aí. Então, dá uma olhadinha nessa questão. Opa, o que eu estou querendo? E sente lá o julgamento. Trabalha com o Ho'oponopono emocional, o julgamento. Como é que é estar nesse julgamento? Como é que é se sentir julgada pelos outros? Como é que é julgar os outros? Não, porque ele está fazendo tudo o que quer. Isso é um julgamento teu, uma percepção tua. E aí tu está fazendo, tu não faz tudo o que quer. E por que tu não faz tudo o que quer? O que te impede de fazer tudo o que quer? E aí quando tu pegar e fazer, e a outra pessoa, nossa, mas por que tu fez isso? Fiz porque eu quis. Ah, mas tá me julgando. Não, não estou julgando, estou apenas comentando. Percebe como está em nós? Só está em nós esse julgamento. A outra pessoa pode estar comentando, e se isso, lei do espelho, se não te causa nada, é apenas a percepção da outra pessoa. Ponto. Gente, está na hora aqui. Bom dia, bom dia. Sabem a história? Será que esse filme serve para mim? Pois então, André, acho que sim. Acho que sim, de observar nessas situações, né? O que fazer de diferente. Onde dá para colocar, onde dá para liberar. Eu acho que o que está faltando lá é poder olhar aonde é o meu melhor. O que eu quero para a minha experiência nesse momento. Minha mãe usa essa frase com a minha sobrinha, para ela não deixar ir, mora sozinha. E aí fica no ciclo vicioso, né? Vamos lá. Gente, obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia de Portugal, obrigado, Cláudia. Não vou conseguir ver todos os comentários aqui, que assunto interessante, obrigado. Eita, um porreta. Obrigado, obrigado. Vivendo e aprendendo. Sim, Sandra, vamos lá. Desculpa, meu celular está com problema. Não vejo você e nem escuto você cantar. Bom dia. Tá, ok. Tranquila, Maricélia. Bom dia. Mas se são os filhos que colocam no lar, a dor do idoso seria os filhos? Não, essa situação, de novo, né, Jerusa, é uma situação de culpa, né? Esses filhos estão fazendo aquilo porque entendem que é o melhor para essa pessoa. Por quê? Porque se mantiverem no seu lar, elas vão ter o mesmo custo de um cuidador e tudo mais, vão ter o custo da sua vida ali de ter que estar abrindo mão de vários aspectos e não vão ter qualidade. Então a busca de um lar apropriado é ter a qualidade de vida para todos. Vamos lá, tu tá doente, tá? Tu tá doente, o que é o correto? É tu ir para o hospital ou tu chamar os enfermeiros para ficar te cuidando em casa? Como é que a gente consegue entender isso quando a gente está doente, passando por uma enfermidade, e não entende isso quando a gente está na senilidade? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Lá são pessoas treinadas, capacitadas para lidar com esse senil, com essa pessoa que já está de mais idade, com pessoas com força para poder erguer, para colocar a fralda, para poder cuidar dos horários do remédio. Estão 100% dedicadas àquilo. Cada um de nós tem um propósito de estar 100%. Por que a gente entende quando tem lá a cuidadora do bebê, né? E nós ali nos colocamos cuidando do bebê, trocando a fralda, estando atento ao remédio, mas lá do idoso a gente não tem paciência. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que a gente coloca o filho, o bebezinho com 6 meses numa creche? Para alguém cuidar, mas o idoso eu não posso colocar. É a mesma coisa. Percebe? Meu marido quer me obrigar a conviver com a mãe dele, que só me humilha, e ele faz chantagem. Pois é, então aí esse é o ponto, né? Até que ponto tu vai te permitir a chantagem? Começa a te observar, começa a te amar. Quando tu te observa, tu te ama e trabalha essa chantagem. Como é que é ser chantageada? Como é que é ser humilhada? Como é que é ser frustrada? Tu vai trabalhando tudo isso daí, Helenise,
tu vai conseguindo curar esse aspecto em ti. Vai chegar um determinado momento que ele vai te falar alguma coisa e tu vai dizer, pois é, ok, mas se tu quiser pode tu fazer. Eu agora estou no meu trabalho, eu agora estou fazendo essa outra atividade, eu agora tenho essa outra situação. Ah, então eu não vou te dar mais. Então tá, escolha tua. Se tu acha que esse é o bom, tu acha que isso é importante, ok, mas eu não vou fazer isso. Quando a gente está tranquilo de si, a gente fala com a verdade, eu não tenho que convencer ninguém de nada. Eu simplesmente transpareço aquilo. Confia. Aprende a te observar, aprende a te amar, que daí tu vai poder trazer as respostas. Gente, amanhã é sexta-feira, dia de perguntas e respostas. Hoje não vai dar tempo de falar todo o resto aqui. Se faltar alguma coisa, por favor, tragam amanhã. Traga amanhã, 7h29, a gente começa. Aí a gente dá uma continuidade sobre esse tema. Não vou conseguir ler todos os comentários, eu já tenho outro compromisso agora na sequência. Obrigado mais uma vez por todo o carinho, por todo o afeto, por todos os presentes, pelas mais de 20 mil curtidas, pela presença de vocês. E é bom demais. Eu me encanto dessa troca maravilhosa que a gente consegue fazer. Eu fico imaginando, se aqui já é bom, imagina nos grupos, a hora que a gente pudesse ver e que vocês possam falar também, as que tiverem condições, ou as pessoas que tiverem condições de participar dos grupos. Vale muito a pena, é muito bom. Obrigado mais um dia por essa experiência, por esse aprendizado, por essa evolução. Eu não vou conseguir ler, o último aqui que eu vou estar lendo é o do Max. O Max ou a Max, nós temos que ser egoístas com nossos sentimentos. Não é que eu tenho que ser egoísta com o meu sentimento, eu tenho que aprender a sentir os meus sentimentos. Quanto mais eu me familiarizo, por isso que eu digo, eu tenho que ser cientista de mim. Quanto mais eu me familiarizo com os meus sentimentos, mais eu aprendo a dominar eles, ao invés de sair impulsivamente com uma reação descontrolada. Quanto mais eu tenho consciência, mais eu sei o que eu aplico, quando, como e por quê. E aí eu vou testando e vou alcançando resultado, ok? Beijos e abraços. Desculpa aos comentários que eu não consegui ver aqui. Não vai dar tempo de ver tudo. Tem muito comentário aqui, felizmente. Mas eu não vou conseguir trazer todos eles. E aos que sentirem não respondidos hoje, peço que tragam amanhã ou escrevam depois de alguma outra forma que eu possa responder. O meu canal no YouTube é Ricardo Snap Nogueira 7066. Ou lá no Insta também é Ricardo Snap Nogueira. Obrigado. Beijos. Uma ótima semana. Ricardo Snap Nogueira, 7066, canal no YouTube. Até amanhã, 7h29. Tchau. Vamos aumentar o tempo. É que eu tenho compromisso já às 9 horas, Gratiluz. Só a gente começar mais cedo, a gente vai pensando. Tchau, gente. Até amanhã.